Olá, bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui, mais esta terça-feira, para podermos dar continuidade aos nossos estudos de O Tempo do Autoencontro, de Rossandro Klinge. Na manhã de hoje, nós vamos estudar o capítulo que é intitulado Eu e Meu Deserto. E aí, como frase inicial de abertura do capítulo, nós vamos encontrar assim: o que significa vitória e sucesso aos olhos dos homens não necessariamente o é aos olhos de Deus. E aí, Rossandro vai iniciar o capítulo dizendo para a gente assim: você agora pode até estar pensando, ok, tudo bem, Deus tem planos para mim, eles vão além do que eu imagino. Mas como eu posso perceber isso? Teria uma dica, uma legenda nas nuvens, ou pelo menos uma mensagem no WhatsApp me indicando um caminho? E aí, Rossandro diz assim: primeiramente, eu gostaria de falar sobre o caminho que não nos leva a esse plano celeste, conforme podemos chamá-lo. A rota que nos desvia é quando queremos o caminho do outro, quando queremos ser o outro, ter o que o outro tem, saber o que o outro sabe e achar que só a vida do outro tem propósito. E aí, Rossandro vai seguir isso dizendo assim: a descoberta mais útil que fiz em minha vida foi compreender que meu caminho é o meu caminho. Ele é único e somente eu posso trilhá-lo. E olha que perdi anos da minha vida querendo o percurso dos outros. Mas, enfim, quando finalmente seguimos o nosso caminho, as coisas começam a fazer sentido. A gente poderia ficar essa manhã simplesmente trabalhando essa página. Quanto conteúdo! A gente pode até imaginar assim: mas isso é óbvio, cada um tem a sua trajetória. Mas se nós formos olhar na prática, nós vamos ver que uma coisa é o que racional nos diz, outra coisa é o que os nossos sentimentos, a nossa percepção de mundo nos faz acreditar. Muitas vezes nós sabemos que sim, cada um tem seu caminho, mas quando a gente olha para o que está acontecendo na vida do outro, a gente tem a tendência de achar que só a gente tem problema, que só a nossa vida é difícil, que só a nossa vida é complicada, que todo mundo tem tudo perfeito. E aí a gente fica até hoje buscando uma coisa que a mim me incomoda muito, porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim: mas lá na rede social estão sorrindo, mas eles também têm problemas e tal, meio que felizes assim por achar que o outro tem problema, para tentar justificar que tipo, tudo bem, não é só a minha vida que é imperfeita. Mas não seria tão melhor se a gente pudesse ficar feliz porque os outros não têm problemas, né? Então, na verdade, todos nós passamos por dificuldades, que são dificuldades adequadas àquilo que é necessário para o nosso próprio aperfeiçoamento moral. Porque nós sabemos que a dor ela tem um propósito pedagógico. Nós temos falado sobre isso aqui. Mas é muito importante que a gente saiba vivenciar as situações da vida e sair dessas situações de modo fortalecido. Se uma determinada situação dolorosa está se repetindo na sua vida, é porque você não teve o aprendizado suficiente da primeira vez que aquela experiência aconteceu. E por isso você precisa passar novamente. Porque quando você conquista os valores necessários diante de uma determinada situação, os desafios passarão a ser outros. Você passará de nível, mais ou menos como na escola. Se a gente não passou de nível ainda, a gente precisa ficar atento. Tem alguma coisa que a gente ainda não conseguiu aprender. E aí, Rossandro diz isso para a gente quando ele inicia o capítulo assim: olha, é fácil achar que a vida do outro é perfeita, mas a vida do outro é a vida do outro. Cada um tem o seu caminho e a gente precisa entender que o nosso caminho é diferente. Então não dá para todo mundo seguir um padrão que seja formatado e igual para todos. Cada um
vai ter escolhas na sua vida e vai passar por situações que são consequências dessas escolhas. E nós precisamos estar abertos a isso. Entendendo também que há coisas que nós podemos controlar e devemos, né, controlar. Mas há coisas que não estão sob o nosso controle. E aí, o Sandro diz que, especificamente no caso dele, esse entendimento, né, de que o caminho dele é o caminho que ele deve seguir, aconteceu depois dele ter passado por um deserto mais árido e mais demorado pelo qual ele atravessou. Ele diz que foi quando ele perdeu tudo e todos. Ele apostou errado e ele ficou só, com vergonha de voltar para casa, sentindo-se completamente desprovido. Ele abandonou o trabalho dele de divulgar o evangelho e passou 6 meses da sua vida pensando mesmo em desistir dela. Ele chegou a ficar algumas vezes no parapeito de um edifício, calculando como seria a sua queda, pensando que fugir seria a melhor situação. Ele diz que não acreditava em si mesmo, não via sentido na sua existência. Tinha vergonha de tudo e não se achava merecedor da misericórdia divina. Ele acreditou que Deus o havia abandonado e que ele não merecia ser cuidado por ele. E ele diz que quando se chega a esse ponto, né, parece que surge uma ideia nefasta de que a única situação possível é sair da vida. Mas ele era espírita e ele sabia que não tinha como morrer, porque no espiritismo o que a gente aprende é que a morte não existe. Não daria certo aquele plano, porque o corpo físico ia ficar lá estatelado, mas o espírito continuaria. E aí? E aí ele começou a se imaginar em sofrimentos ainda piores no mundo espiritual. Ele pensou, de alguma forma, nas vidas que ele destruiria com aquela atitude impensada e, sobretudo, como a sua mãe ficaria. Quando ele disse para sua mãe que ele iria sair de casa, a sua mãe, chorando, olhou, né, daquele jeito que mãe olha, e disse para ele assim: olha, filho, eu sei que a sua escolha vai dar totalmente errado e que você vai se arrepender muito. Mas quando você tiver perdido tudo e o desespero tomar conta do seu coração, eu só lhe peço uma coisa: volte vivo para casa. Não importa como ou quando você vai voltar, mas volte vivo. Aquela voz ecoando no coração de Rossandro, né? Volte vivo, não importa como, o fez lembrar do filho pródigo. Aquela foi a última vez que ele subiu num edifício tentando fugir das consequências de suas próprias decisões. E ele disse que só tinha ele ali uma alternativa. Ele teria de suportar o peso das suas escolhas e começar de novo passo a passo. E o primeiro passo foi voltar para casa. E ele disse que não foi nada fácil, né? Vencer aquele orgulho, vencer aquele sentimento, porque, afinal de contas, ele tinha virado as costas para tudo aquilo. E quando ele entrou em casa, ele não tinha palavras. Quem abriu a porta de casa foi o irmão mais velho dele, Valécio Irineu, a quem ele diz amar e admirar profundamente, que foi uma referência, é uma grande referência em sua vida. E ele disse que naquele dia em que ele retornou, o seu irmão sentou no sofá e, com a voz embargada, disse assim: senta aqui, vem. Ele sentou, deitou no colo do irmão e chorou compulsivamente enquanto o seu irmão, identificando-se com a sua dor, sem julgá-lo, apenas fazia carinho em seus cabelos. Pode até ser que seu irmão não lembre desta cena, mas Rossandro diz que ele jamais vai esquecer daquele dia. Ele diz que, ao sentir as mãos de seu irmão passando em seu cabelo, era como se fosse a representação da mão de Deus dizendo: não temas, estou contigo. Logo em seguida, sua mãe chegou, se aproximou e o tomou também em seu colo.
depois de ter machucado tanto a sua mãe, o que ele recebeu ali foi somente um acolhimento, sem reservas. E quando ele finalmente conseguiu parar de chorar, a sua mãe lhe mostrou a casa nova que havia comprado e disse assim: aqui, Rossandro, é o seu novo quarto. Seu irmão já encomendou móveis projetados que em breve chegarão. Gestos e mais gestos de carinho. E de vez em quando uns puxões de orelha mais do que merecidos. Aquele foi o dia que ele voltou do deserto. Ele foi recebido por sua mãe, seu irmão, seu pai já havia falecido, e ele começou de verdade a retomada de sua vida. Ele resolveu, então, retornar ao movimento espírita, onde também, envergonhado, ele foi acolhido por amigos. Ele conheceu um grupo espírita chamado Corrente Esperança, uma casa simples e pequena, mas muito acolhedora. E foi através desta casa espírita que ele optou por recomeçar o seu caminho ali na doutrina espírita. Ele começou a participar dos estudos, da evangelização e das demais atividades. Depois de alguns meses, ele também voltou a fazer palestra. E aí, depois de algum tempo, num sábado à noite, após a palestra pública, as pessoas sempre ficavam ali reunidas, conversando, trocando ideias, confabulando. E aí, estava ele, um amigo que dirigia a casa, juntamente com a sua esposa e uma outra amiga em comum. De repente, o seu amigo fechou os olhos e mudou o tom de voz, num fenômeno que diferentes religiões podem dar o nome que for, mas todas concordam que não se trata de um fenômeno humano, porém espiritual e transcendente. Rossandro olhou meio assustado e ouviu seu amigo com uma voz muito suave falar: meu querido filho, que bom que você voltou. Você nos deu trabalho, menino. Mas saiba que Jesus não desiste de ninguém e ele sempre esteve ao seu lado. Rossandro diz que ele sempre foi muito crítico em relação às comunicações espirituais. Ele achou aquela fala genérica demais e que poderia ser atribuída a qualquer um. Ele sabia que tinha dado muito trabalho à sua mãe, certamente a Deus também, mas aquela mensagem não dizia nada específico que ele havia feito. Muitas coisas, entretanto, Rossandro não havia dito a ninguém, especialmente sobre as 4 vezes que ele tentou se matar, porque ele sentiu uma grande vergonha disso. Nem a sua própria mãe ele havia contado. Ele não queria que a sua mãe tivesse a dor de pensar que o seu filho havia tentado algo contra a própria vida. Mas o seu amigo continuou falando com aquela voz que era bastante incomum. Que bom que você não pulou daquele prédio, meu filho. Tinha tanta gente lá te segurando, intercedendo por você, fazendo-o lembrar do pedido da sua mãe para que você voltasse vivo para casa. Foram 4 noites em que o amor de Deus se desdobrou através de anjos de luz para evitar que você tomasse uma decisão infeliz. Naquele momento, Rossandro desabou. Ali ele não conseguiu conter as suas lágrimas. Como que ele poderia saber até o que ele estava pensando naquele momento? Ele chorava por vários motivos. Chorava pela resposta que foi dada à sua incredulidade, fazendo-o lembrar de Jesus na narrativa de Lucas, quando disse que mesmo que seus discípulos se calassem, até as pedras falariam. Ele chorou também de gratidão, pois realmente ele percebeu que nunca esteve só, minuto sequer. Quanto zelo de Deus, quanto cuidado amoroso de um pai que se vale de todos os recursos para nos fazer despertar. Ele diz que é a primeira vez que ele fala sobre essa passagem de sua vida.
E ele achou, assim, num primeiro momento, que ele ia estar se expondo de forma bastante acentuada, mas ele também pensou em quantas pessoas poderiam, ao ouvir isso, né, sentirem ali o quanto Deus pode modificar completamente uma vida. E ele fez uma música para retribuir um pouco, né, do muito que ele recebeu naquela casa de oração, que é chamada Corrente Esperança. Essa música ela foi gravada por amigos do grupo vocal Semearte, pode ser encontrada na plataforma do YouTube. Mas ele disse que ficou muito claro para ele, depois de toda essa passagem pelo deserto, que se quiser falar com Deus, ele tem que se aventurar, a gente tem que se aventurar, tem que subir aos céus sem cordas para segurar. Ou seja, para falar com Deus, a gente precisa ter fé, a gente precisa acreditar. E aí ele nos faz um convite. Ele diz assim: você que está lendo este livro agora, sabe que há muitos momentos na nossa relação com Deus nos quais não existe como saber ou prever as formas como as coisas vão acontecer. Deparamos-nos com situações em que nos utilizamos de todos os nossos recursos e, ainda assim, a gente não consegue vislumbrar a saída. Esse é o momento exato em que a gente deve buscar a ajuda de Deus. A gente precisa se lançar aos céus. Não é simples, mas é seguro. Não é fácil, mas é visível. A gente deve simplesmente se jogar, como naquele pensamento de Neymar de Barros, que diz assim: a fé é um salto no escuro para o braço de Deus. Quem não tem fé, não salta nem abraça, fica no escuro. É mister saltar, aventurar-se. E aí, ele nos convida a recordarmos o Salmo 77 para melhor ilustrar esse ensinamento. Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma se recusava a ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite chamei à lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias em sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. E logo me lembrei dos anos de destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água. Os céus retumbaram. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas, e as tuas pegadas não se reconheceram.
guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Então, Rossandro vai dizer que nós vemos claramente aqui que o salmista, né, se ressente pelo fato de que o ímpio prospera e ele não. Entretanto, lá no versículo 10, percebe que mudou a destra de Deus. Na verdade, foi o seu pensamento que inverteu. Ele se tornou lúcido, ele recobra a consciência. Essa mudança na forma de ver o mundo, saindo da nossa perspectiva estreita ali, é bem descrita no livro dos Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todas as maneiras, reconheça-o e ele endireitará as tuas veredas. Então, a verdade é que a gente vai começar a perceber que não se trata do que acontece no mundo externo, mas como nós vamos interpretar e nós vamos assimilar as coisas que acontecem. O que nós vamos fazer, né, com as situações da vida? Muitas vezes, diante dos desafios da vida, o que a gente vai precisar fazer de verdade é pegar aquela situação ácida, difícil e delicada e transformar aquele limão na melhor limonada que for possível de se fazer, né? Então, é natural que muitas vezes, diante das situações difíceis da vida, a gente se sinta frustrado, a gente se sinta triste, né? Entretanto, a gente deve sempre acreditar que Deus tem um propósito para a vida de todos os seres que criou. Logo, existe um porquê para todo tipo de experiência que acontece na nossa existência. A primeira lição que fica é: o que significa vitória e sucesso nos olhos dos homens não é necessariamente aos olhos de Deus. Portanto, gente, se a gente tem uma postura de ficar reclamando o tempo todo diante das dificuldades e das frustrações da vida, a gente vai continuar passando pelas mesmas situações. É preciso compreender que Deus nos permite experienciar determinado tipo de circunstância porque existe uma certa lição a ser aprendida no nosso projeto de eternidade. À medida que nós vamos atingindo essa compreensão, a gente vai se sentir grato por entender que tudo tem o seu tempo determinado. E aí a gente vai lá em Eclesiastes 3, 1, 6, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Desse modo, gente, não temos nada a temer, nem mesmo o futuro que se apresenta diante de nós tão incerto. Por que temer o salto para o futuro? A única garantia que a gente tem é que Deus vai estar lá. E que esse futuro depende do que nós fizermos hoje. Portanto, não adianta a gente ficar preocupado só com amanhã e esquecer de vivenciar o hoje, de viver as situações da vida com equilíbrio, com serenidade, com harmonia, vivendo o dia a dia da melhor forma possível. A verdade é que nem mesmo o mal está no futuro. E que a gente possa viver bem esse presente para que a gente encontre Deus com mais facilidade no nosso futuro. A verdade é que se a gente quiser falar com Deus, a gente tem que dizer a Deus. É a desidentificação dos egos, né? É preciso dar as costas e caminhar para uma estrada que, ao findar, vai ser muito diferente do que aquilo que a gente espera encontrar, né? Quando os nossos projetos, eles não assim, são os projetos de Deus, não são os projetos que Deus nos reservou. E aí ele vai nos levar a um caminho
que vai nos redirecionar. Por estranho que pareça, para a gente falar com Deus, a gente precisa calar, precisa silenciar, para que a gente possa realmente ouvir o que já foi há muito tempo dito sobre nós. Agora, onde foi dito, como perceber? A verdade é que a gente tem que ser capaz ali de aquietar o coração, diminuir a ansiedade, para a gente conseguir perceber os sinais da espiritualidade, do divino, do transcendente que há em nós. Então, Emmanuel afirma que é preciso que nós nos apliquemos à construção de uma vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, as coisas, gente, elas só começam a ficar livres e serenas, leves, né? E serenas, quando procuramos entender o objetivo de Deus para a nossa vida. Então, ao invés de a gente entrar naquelas ondas de revolta, de pessimismo, de reclamar de tudo, que nada mais, né, são reflexos da nossa enfermidade moral e difícil de ser tratada, como a gente pode encontrar lá no texto de André Luiz em Nosso Lar, né, a gente começa a perceber que quando a gente começa a entender o objetivo de Deus e começa a aceitar as coisas, mas não de uma forma passiva, né? Mas daquela forma que nós estudamos nos capítulos anteriores, tendo contentamento, tendo uma postura ativa diante da vida, a gente vai conseguir, então, ser capaz de continuar a nossa caminhada, né? E aí, a gente vai começar a perceber que é preciso seguir uma trajetória em que a gente vai estar ao lado de pessoas que vão começar a pensar como nós, que vão buscar os valores como nós. Por maiores que sejam os nossos sonhos, os nossos desejos, quando nós permitimos que Deus realize, o resultado é muito mais grandioso do que nós poderíamos sequer imaginar. E quando o Rossandro fala disso, ele não está falando de crescimento material, porque o grande objetivo de Deus é a transformação e o crescimento de almas. Então, quando a nossa esfera pessoal é ver só o crescimento do aqui e do agora, fica tudo muito difícil, né? Então, a gente precisa pensar e entender que os planos de Deus para nós vão para além. Nós só vamos ser felizes no deserto, diante da vida, quando a gente conseguir, né, admitir que a nossa expectativa infantil diante da vida é uma, mas a perspectiva de Deus para as nossas vidas é outra. E aí, Rossandro termina esse capítulo com um poema, que eu reproduzo agora para vocês, que diz assim: siga, dê o primeiro passo. Apesar da areia escaldante, da paisagem causticante, da sensação de falta angustiante. Siga, deixe para trás a segurança, aquela suposta bonança e ouse caminhar. Deixe para trás os caprichos, aqueles empoeirados títulos pelos quais tanto lutou. Siga, não tenha medo das feridas. Não queira ouvir apenas as vozes conhecidas do passado dos amores. Permita-se arriscar. Não queira prever o caminho, não queira saber o destino, apenas continue, vá lá. E não espere muita coisa, não espere qualquer coisa, sobretudo aquelas coisas que queremos sempre encontrar. Ande, não recue um instante, com sol e chuva vá adiante, é preciso chegar lá. Não tema, pois, ao fim de cada senda, superando as contendas, nós iremos encontrar aquele que não desiste, que sempre espera e assiste o filho aonde quer que ele vá. Entregue-se, não esmoreça ou se rebele, pois um pai jamais se esquece de um filho que criou. Assim, sendo todos por ele amados, jamais nos deixará de lado e sempre de nós cuidará. Então olhe, veja toda a majestade, sinta e perceba a bondade vinda daquelas mãos. Então,
Como criança ferida, chorando a dor sentida, deite nos braços do Pai. E vocês, o que estão esperando para que possamos deitar nos braços do Pai e seguir as nossas vidas com fé, com a confiança de que nada acontece sem que estejamos amparados pelo Criador, que confia em nós? O que falta para a gente acreditar na gente também? Muita paz, uma boa semana. A gente se encontra aqui na próxima quinta-feira para a gente continuar estudando o tempo do autoencontro. Um beijo no coração de todos. Bom dia.